portanto, no fim último é contemplar a nossa salvação. Contemplar. Isso é adoração. E por fim, contemplamos aquilo que somos um corpo. Ora, a vida tem outro. A adoração tem lugar na igreja porque, e aqui é importante para a gente estar superando outro problema que está acontecendo hoje lá na Patagônia, que é assim: as adorações são de tal maneira feitas que a pessoa, eu já estou satisfeito, e não procura mais outra coisa na igreja a não ser a adoração. Esta adoração é estéril, porque a adoração ela deve ser conduzida e celebrada de tal forma que ela deve gerar nas pessoas a vontade de ir celebrar a Eucaristia para lá na missa comungar. Se a adoração não gerou isso, ela foi estéril. Ela foi estéril. A adoração deve gerar nas pessoas: nossa, então o mistério do Cristo é isso? É tão importante para a nossa vida? Então eu vou querer participar da celebração do Cristo. Então eu vou. E aí a pessoa se interessa cada vez mais. Não, eu não quero só aos domingos, eu quero diariamente. Porque ela vai percebendo no presente a importância do celebrar a Eucaristia. Que ótimo! A adoração conduziu lá. Boa noite. Um dia eu estava celebrando uma formatura. Não, era um casamento. Então eu estava na homilia. Então tocou o celular. Normalmente os celulares nesses lugares mais fechados são bem discretos, né? Tocou o celular. Aí eu falei: por favor, desliguem os seus celulares, bips e marca-passos. Tinha algumas senhoras assim na frente que olhou para a hora, bem alto. E como desliga o marca-passo? Ok, voltando. Olha, então a adoração deve gerar isto nas pessoas, esta vontade de celebrar a Eucaristia. Se ela não gerou, é porque ela não cumpriu a sua função. E ainda reconhecer também na adoração as demais presenças do Senhor, não exclusiva. A presença de Cristo nas espécies do pão e do vinho é por excelência e não por exclusividade, não excluindo as outras presenças. Adoração. O que é então agora adoração? A partir do que falamos, converse agora com o seu vizinho aí agora. Vai.